Então, galera, nesse vídeo eu queria reagir aqui com vocês a um vídeo que está sendo muito falado na gringa. Cara, Deixe 2 tem um problema de armas. A gente vai reagir aqui a esse vídeo, links do canal dele, tá aqui na descrição. Cara, é um jogador muito bom de PVP, aconselho vocês a assistirem, caso vocês gostem de PVP, né? Cara, muito bom o canal dele. A voz dele também é muito suave, velho. Muito ASMR o negócio, é bizarro, velho. O canal dele aqui na descrição, link do vídeo também dele aqui na descrição. Caso vocês não conheçam ainda, vão lá e se inscrevam. Está, obviamente, me ajudando também a ganhar credibilidade para reagir a mais vídeos das pessoas grandes, tá? Tá aí e bora lá. Vou estar deixando a legenda, então se não tiver totalmente bem traduzido, eu vou traduzindo também algumas coisas, mas se não tiver totalmente bem traduzido, o YouTube e o seu bot que traduz automaticamente, tá? Não me culpa. Since Beyond Light, there has been 340 unique weapons released in 340 armas desde a Além da Luz. Meu amigo. Destiny 2, and almost none of them really matter. Between the Isso é verdade. interesting looking reskins, the reprisal of old weapons with modern twists, and the Verdade. fact that build crafting around never-ending abilities is just genuinely way more fun. É verdade. Is it anyone Também é verdade, cara. Por que eu vou usar uma arma quando eu posso usar habilidades que vão fazer a mesma coisa, se não melhor? Tipo, um corpo a corpo vai me dar 30 granadas. Um corpo a corpo vai me encher a vida e vai matar o cara com um hit, sabe? Então pra que eu vou usar arma, sabe? that É, people are foda. just sort of done with weapons right now? I've spent the last 2 years reviewing weapons in Destiny 2, and I've seen firsthand how the tone of all of your comments under my videos has shifted. It's gone from, damn, I can't wait to give this a try, to, damn, did Bungie pay you to like this weapon? Tá, um comentário assim eu nunca recebi, velho. Mas se eu recebesse um comentário como esse, velho, eu ia ficar em análise. What's happened in the last couple of years to make people feel this way? Well, I've given it some serious thought, and I think it comes down to 4 main factors that are all doing 4 fatores principais que fazem parte desse problema de armas. Número 1 sendo armas a mais, tipo, muitas armas no jogo. 2 tiers de dificuldade. 3, a cultura das God Rolls. 4, builds e mais builds. Bora ver aqui os fatores. to amplify the apathy surrounding weapons. I've got good reason to believe that Destiny 2 has a serious weapons problem, and after this, Também concordo, cara. Eu sempre falei que o Sunset não era tão ruim pro Deixe. Por quê? Cara, o Sunset bem feito, cara. Troca umas armas boas por mais armas boas. Mas é diferente, cara, porque a Bungie tem espaço para trabalhar, tipo, outros perks diferentes, da maneiras, tipo, diferentes, conhecer o jogo, tipo, jogar o jogo de maneiras diferentes. O Sunset, mal feito, como foi na Além da Luz, tirou tudo que a gente tinha de armas boas, únicas, cara, a Reclusa, NF, etc. Tirou isso tudo da gente, e muitas mais armas que nem, tipo, a Midnight Coup também da Leviathan, muitas mais armas, muitas mais, algumas coisas que eu poderia citar. E acrescentou, tipo, 30 armas, 40 armas, que eram basicamente inúteis e não tinham aquele fator legal de se usar, fator único, fator, cara, tipo, de gostar de usar armas. Era um fator muito único que as armas tinham, tipo, não tinha nessas que foram adicionadas, sabe? E principalmente, eles tiraram, tipo, 300 e adicionaram, tipo, 30, 40, como eu falei. Então, tipo, o Sunset, o pôr do sol bem feito, eu acredito que seja uma boa coisa para o Destiny, mas não da maneira que a Bungie fez na Além da Luz, tá? you will too. You'll feel it whether you're on controller, mouse and keyboard, or even something more exotic like this video's sponsor, the ROG Ally. This time Opa, hashtag ad, muito obrigado, já comprei 20. Se vocês puderem assistir esse vídeo aqui, se vocês puderem depois ir nesse vídeo dele e assistir a parte aqui do ad, eu aconselho bastante, tá? E vai me ajudar bastante também, como falei, a ganhar credibilidade. Mas tá aí, basicamente uma console take anywhere with you. da Rogue. It'll run anything from Steam Bonitinha até ver. Eu não usaria, mas caso você viaje muito, né, pode ser legal. The first issue is the crux of it all. There's just Armas too many a weapons mais. now in Destiny 2, and most of them don't do much for anyone. Accounting for reissues, reprisals, and totally new weapons and exotics, 340 unique weapons have been added to the game since sunsetting was introduced for Beyond Light, and the overwhelming majority of the new additions, including raid weapons, have been largely forgettable. In any given season, here's what you get. 2 new unique exotics, one from 2 armas exóticas, sim. Na verdade, às vezes são 3. Que é tipo a das masmorra, raid, ou raid, né, no caso, passe e às vezes uma escondida, tipo, exótica escondida. and one from the new dungeon or raid, which tends to be good, but niche. Verdade. 5 to 6 new
A do passe é sempre esquecível, velho. A do passe normalmente você esquece. Tem algumas ali que você pode pegar que são boas e continuam sendo boas para as próximas temporadas, mas a maior parte são bem badadas. A da masmorra, às vezes é legal. A de raid também, às vezes é legal. E, tipo, tem algumas builds pra você fazer. Mas de raid normalmente é melhor que masmorra, tá? A raid é literalmente o pináculo de armas exóticas únicas. Verdade, armas da temporada normalmente são esquecíveis. Raid. 5 to 6 new or returning world drops, most of which served as alternatives to better weapons. One average to above Verdade average também. virtual weapon. Cara, tem muita arma, velho. Nem parece. Each and are very perk dependent. 1 to 2 holiday event weapons that are usually just bad. 2 Calma aí, que tipo, a história do, tipo, automático desse evento aqui, a história de terror, uma coisa assim, é muito bom, velho. Tipo, aconselho todo mundo a pegar. Quem não pegou, pega para o Crisol. Vou deixar o vídeo que eu fiz dela aqui na descrição também, caso queiram ver depois. Cara, muito bom. Aconselho vocês todos a pegarem para o Crisol, tá? Automático muito bom. Bom, aí pega. Mas homens são ruins mesmo. weapon rotations and their adepts, and 1 competitive weapon every 2 seasons. That works out to be roughly 30 guns a season or 120 a year. São 30 armas por temporada, 120 por ano. Pior que não parece que são, tipo, 30 por temporada, velho. Eu não lembro de 30. Eu lembro do automático não. O King de mão, que eu fiz review, eu gostei bastante. E eu lembro do pulso raro da temporada não. É do mundo, que é o amarelo. Eu lembro desse fusão também, que é amarelo. Eu não cheguei a pegar ainda. Eu lembro, obviamente, da abismo, da morte, que é a exótica da raid. E automático da raid também, o lendário. O pulso. Mas em geral, tipo, você esquece muita coisa, velho. Tipo, muita coisa você é totalmente inútil. Most of these are reissues, seasonal, and world drops that vary wildly in quality. With the game having to satisfy free-to-play and paid players, rewards have to be made proportional to the difficulty and accessibility. It's not a perfect system. Cara, free to play é bom para o jogo, mas é ruim para o jogo também, velho. É uma faca de 2 gumes, velho. Infelizmente. Gave us the Aramite, but you're more likely to get better weapons from harder activities. You could argue that this abundance of riches is exactly why weapon reviewers are important. They're needed to sort the shite out from the good stuff. But as a weapon reviewer, you can figure this out by participating in the next problem for yourself, actually playing the game. For all seasonal activities and destinations except for new Dois tiers de dificuldade. your gun choice really doesn't matter. You're going to be able to kill everything pretty quickly with negligible time difference. On Neomuna, where you're locked to 15 power levels under, the difference in DPS per archetype is a lot more pronounced and easier to feel. Tá, eu entendi o exemplo. Tipo, ele fala que normalmente você ignora qualquer arma pra matar os caras rápido. É raid mesmo, você mata os caras muito rápido. Mas em Neomuna e tipo GM, você tá abaixo da luz. Tipo, você não pode passar dessa luz. Você tá sempre menos 15, se não me engano, em Neomuna. Aí vale, tipo, você vai prestar mais atenção no teu loadout, nas armas que você vai usar. Nothing feels genuinely tanky or difficult outside of bosses. The only time you have to use certain weapons is to deal with champions. But that's not a difficulty thing, that's just a case of using the right keys for the right locks. Optimal DPS... Caralho, isso é muito verdade, velho. Tipo, campeão não é difícil, velho. Você só precisa usar, tipo, as coisas certas para os campeões certos. Nossa, isso é muito verdade, velho. But most teams aren't optimal, nor do they strive for it. They aim to get it done and get the loot. For raids, it's more the whole staying alive and communicating with your friends thing that's the problem. Also, having friends to begin with, but this isn't a free therapy session. Come to the Twitch stream every Tuesday and Thursday night for that. The only activity... Aí o Twitch também. Vou deixar o tweet dele também aqui na descrição, tá? Loadouts make a real difference to your efficacy is in any master level content and endgame challenges. Master lost sectors, contest and master raids, speedrunning, grandmaster nightfalls, and solo dungeon clears. Also known as the pinnacle PvE experience that the vast majority of people playing this game will not clear or complete. There's no in-between when it comes to Destiny's difficulty. It's either way too easy or really hard. Legend level content is supposed to... Não tem um meio. Ou é muito fácil ou é muito difícil. Cara, isso é verdade. Porque não tem, tipo... Na verdade, tem, cara... Tipo, tem o GM, né? Que é difícil. Entre aspas, difícil. Você consegue fazer caso seja... Tipo, teu time saiba jogar. Saiba o que fazer no GM. Você vai fazer.
Às vezes pode ser, tipo, um pouco mais complicado ali, dependendo do gêmeo. Mas, cara, o NTC, tipo, aqueles mais difíceis já vão ser, tipo, difíceis para as pessoas mais, tipo, não tão boas. Então, tipo assim, eu entendo que tem 2 tiers. Eu entendo, tipo, eu entendi isso. Que ou é muito fácil ou é muito difícil. Eu concordo e, tipo, discordo um pouquinho, mas concordo na maior parte. Ah, ele fala também, peraí. Acho que ele fala também. Então, você fala. Legend level content is supposed to be that in-between point, but in reality, it just requires you to be patient and do a bit more Verdade. Não, ele falou também que é tipo o modo lenda, que é do NTC, etc. Ele dá o exemplo que você tem que demorar um pouquinho mais e pensar um pouquinho mais. Isso é verdade. Concordo. Everyday Destiny content and the content that really matters. The content that matters is the content that gives you the best weapons, the new exotics, the endgame materials, and the triumphs and seals for your collection. So when it comes to reviewing a weapon, the question becomes, is it good enough to use in the content that really matters? And to get somewhat of a feel for that, you go to the arena and or you do a Legend Lost Sector solo. That's pretty much it. Eventually, you... Tá, como eu não jogo PvE, eu não faço isso, esse teste. Mas isso é verdade. Você pode ir pra Neomuna e ver que você tá abaixo da luz, né? Aí você veria como sairia no GM. Good. Everything new coming in better be as good, if not better, than this establishment. And that leads to the next problem. The culture of god rolls. God roll culture is exactly a cultura dos god rolls. like. It's every permutation of, if it's not a god roll, it's not worth using. To be perfectly clear, I'm not dismissing the concept of god roll at all. Recommendations are important to help others with limited time or interest to get the perfect version of a gun. But perfect is the enemy of good, and the obsession with god rolls routinely dismisses more fun or interesting rolls. Cara, eu concordo. Eu não sou obcecado pelas God Rolls. Tem cara que às vezes, tipo, eu faço review de uma arma que ela tá boa. Aí tem cara que comenta, Pira, por que você não espera pra fazer review da God Roll? Cara, se eu esperar pra pegar toda arma, pegar a God Roll, vai ser. Eu vou esperar horas. Eu vou esperar dias, semanas. E, tipo, a diferença ia ser tão mínima para mim que não valeria a pena. Tipo, vai ser tão pouca a diferença, velho. Tipo, às vezes. Por exemplo, aqui o pulso, o mensageiro, com carro mortal ou com casca-cabeças, a diferença é tão mínima pra mim, eu vou sentir imediato como é o pulso, se vale a pena ou não usar, sabe? Às vezes as pessoas comentam isso, Pira, espera, faz a review da God, exatamente da God que você quer e recomenda. Aí eu respondo isso. Tá, meu take sobre isso, tá? Tipo, é bom você ter a God, você pode sair tão bem quanto como se você tivesse a God com uma arma boa, tipo, vamos dizer a mensageira aqui, com acerto rápido, e você não tem o caso mortal, você tem caça-cabeça, que é legal também, você pode usar. Você não tem um acerto rápido, você tem alvo em movimento, com carro mortal ou com caça-cabeça, também é legal. Então, tipo assim, pode não ser a God, mas é quase tão bom quanto, sabe? I believe this mindset has spread from just weapon rolls to entire weapons themselves, even though necessity to do so is the driving force here. We're getting over 120 weapons per year. It's easier for everyone to compare the new weapons coming out to the current established options and go from there. However, doing this turns people off from the off chance that a new gun genuinely provides a fun gameplay experience. A prime example of this is Necrochasm, which for all intents and purposes is an ad clear monster. You get a precision kill with the weapon, the target explodes, and that explosion can cause a chain reaction. It's a really fun and satisfying gameplay loop, which has very little downside when you factor in that auto rifles are some of the better primaries at the moment. Yet when I pointed this out in my review, the most common response was that Osteostriga can do what Necrochasm can do with half the effort. Therefore, Necrochasm is a bad weapon. Peraí, vou falar. Então, por que eu usaria Necro se você tem a Osteo? Não precisa mirar. Faz um trabalho tão bom, se não melhor. E, como eu falei, você, tipo, é muito mais fácil de usar, não precisa mirar. The king of ad clear, and it's so strong because you don't need to aim at all. Pair it with necrotic grips and nothing really gets the chance to ever kill you. But just because Osteostriga is best in slot for ad clear doesn't mean that Necrochasm is automatically bad. Far from it. I'd say Necrochasm is far more engaging and satisfying to use, whilst Osteostriga is a point and hold simulator. Something being better doesn't invalidate the joy of using something else, nor should it. After all, satisfying gunplay is what's kept Destiny around for so long. Weapons are supposed to be fun to use above all else, aren't they? You wouldn't say In-N-Out is a bad burger joint because it's objectively worse than Culver's, would you? Well,
Maybe you would if you don't live on the West Coast or have taste buds, but I digress. For the last few seasons, any weapon I've covered has invariably been compared to a weapon in the same slot with the argument of, it's worse for these reasons, so it's not worth using at all. I refute this argument. Isso é verdade. Quando saiu a Spare, a gente compara, tipo, eu imediatamente comparei a qualquer arma que seja no jogo. Rosa, não lembro de mais canhão de mão, mas por exemplo, assim que saiu a Spare, eu comparei a rosa. Por quê? Que era o canhão de mão meta daquela época. Então se a Spare não sair tão boa quanto ou melhor, não tem por que usar. Porque se você tiver a rosa, por que eu vou equipar a Spare? Por que eu vou equipar a ração sobressalente? Não tem por quê. But also because if a gun feels good to use and does the job, it should be considered for use. Unless you're doing the hardest content in the game, there's no reason to dismiss something for not being best in slot. Maybe I'm being dramatic, but from my perspective as a weapons reviewer, it does seem like the joy of loving weapons and shooting weapons is being lost to the wider audience. Isso é verdade, cara. Então, a única razão que eu gostei, tipo, de usar a Spare, e sempre gostei, tipo, de usar a Spare desde o ano 2, é o feeling dela, velho, o barulho dela. E, tipo, isso, eu gosto mais dela, tipo, por essas coisas. Hoje em dia não tem perks tão legais quanto a rosa tem, mas pelo barulho, pelo feeling dela, pelo modelo, eu gosto mais. Mas não valeria a pena comparado à rosa, por exemplo. E muita gente acaba ignorando esse fator. E só prefere, tipo, a melhor, só quer a melhor, ponto. Right now we have 5 subclasses that are very mature and fleshed out in terms of abilities, aspects, and fragments. Finding combinations to create gameplay loops that can be chained is more satisfying to get right than any exotic perk on any weapon in the game right now. When you create a build that really gets going, it's Destiny 2 at its very best. It's a visual spectacle and a very addictive feeling of absolute power. It's easier than ever to get into build crafting, and the logic for constructing most builds is actually quite simple once you've done a few yourself. And if you do come up with a build yourself and it just works, the feeling of accomplishment you feel is intoxicating. Universally with all of these builds, the star is the abilities and how they synergize with each other. Tá vendo? Ele tá atacando um martelo. Pra que usar arma? Eu sei que é conteúdo normal, mas em raid você pode fazer isso. Por quê? The more spectacular it looks and feels. You only need your weapons for the bosses, and even then it depends on the boss itself. Caralho, isso é muito verdade, velho. Meu Deus. Tipo, você parece sentir que você só precisa das suas armas para os chefes, porque o resto você sai tacando habilidades e já era. Tipo, pra que atirar? E mesmo assim, para os chefões, às vezes é preciso. Olha isso. Isso é muito verdade, mano. As long as builds and abilities are this potent, weapons and gunplay will remain secondary. As long as there's no middle ground in difficulty, the fun factor of guns will be secondary to their potency. And as long as 30 plus weapons come out every season, the likelihood of any of them being worth chasing is quite low. Together, all of these problems paint not an alarming picture, but certainly one that doesn't feel all that great. I don't think it's being done cynically or maliciously, it's just a byproduct of a lot of different things all coalescing to this point. But there's one more point I want to bring up that I think is worth mentioning, and it's a spicy one. PvP is the only place where weapons really matter. If weapons are meant to be the personal expression... PvP é o único lugar que as armas importam. Pra GM não importa. Pra Raid Day 1... Cara, Raid Day 1 eu acho que importa também. GM talvez não tanto. Muita coisa hoje em dia já faz o trabalho. Tipo, que você precisa. Eu acho que Raid Day 1 também incluiria aqui. PvP is currently the only place where that expression is not only tangible, but appreciated as well. To win in PvP, you need to kill your opponents by hitting your shots better than they can. To do that, you need the right combination of guns, gun skill, game sense, and reaction time. Whether or not you are successful is directly related to how proficient you are with your chosen weapons, and if those weapons are suited to the task at hand. A Guardian's choice of weapon in the Crucible is the only part of Destiny which is a truly personal choice and expression. They choose this weapon because it best suits them and how they like to play PvP. Whether you go full meta or go full snipe line, the game is up for grabs. You could also say this is true in everyday PvE, where you can use whatever you want and call it personal expression. The difference is that there's no stakes, no difficulty. Não importa, exato. In PvP, exatamente. it does.
The game is not a foregone conclusion just because you decide to run something that's off meta, and the list of weapons that's unsuitable for PvP is actually quite short. With a few exceptions, the balance of weapons is remarkably good in PvP, allowing you to find success with whatever you want, provided that it's got a decent PvP-minded role on it, and it's got a decent PvP-minded person behind it. Builds and abilities definitely do help as well. Essa é verdade, mas eu colocaria a Raid The One tipo, nessa lista ainda, que importa o que você leva. Usa. And your weapons first and foremost. This is how it used to be in PvE as well. But times have changed. I've already said a lot, and I don't want this to continue on with me becoming an armchair dev and giving out suggestions that are just not feasible. All I can do is give feedback. And my feedback is that in PvE at least, guns don't feel as fun to use anymore, unless they're being used as part of a build. Maybe it's enemy density requiring more powerful solutions. Maybe the weapons. Caralho, peraí. All I can do is give feedback. Escutar de novo isso aqui. Is that in PvE at least, guns don't feel as fun to use anymore. Armas não são tão legais, não importam tanto, até que você precise delas em certas builds. Nossa, isso é verdade, velho. Shotgun com acerto em cheio, por causa que você usa como build do titã de filamento. Muito importante, e você se sente divertido, tipo, você se diverte usando ela. Tá, isso é verdade. Foi só um exemplo, na verdade, também. Maybe the weapons have become genuinely boring, or maybe the best in slot weapons are just exactly that, too good for their own good. I don't know what the solution is, but I know there's a problem here. And I want to finish this video by handing it over to you. Do you think that Destiny 2 is more fun when weapons are the focus? Or do you prefer the ability spam power fantasy that we have right now? Is Destiny 2 losing its way with respect? Deixa aqui nos comentários também, pra eu saber. Se você prefere que o Deixe seja focado na gameplay, tipo, seja focado na tua arma, ou se você prefere a fantasia do Deixe, tipo, de Space Magic, que você só usa habilidade, você consegue fazer algo só com habilidade. Deixa aqui nos comentários, tanto pra PvE e tanto pra PvP. Se você, tipo, acha que armas deveriam importar tanto quanto habilidades, tanto no PvE e tanto no PvP. Principalmente para as pessoas que jogam ambos aqui no canal. And more importantly, would higher quality weapons at the cost of quantity solve the issue of loot being bad? Respondo isso aqui também, cara. Se, tipo, seria melhor, tipo, menos armas com maior qualidade ou, tipo, manter a mesma quantidade de armas como é agora? Cara, boa pergunta. Let me know your thoughts. I'm very curious to hear from all of you. As ever, thank you so much. Cara, belo vídeo, né? Belo vídeo, velho. Concordo com muita coisa que ele falou. E infelizmente é verdade, cara. Tá aí. Canal dele, link do vídeo, estão aqui na descrição, os primeiros links. Vão lá, cara, a voz dele é muito boa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da minha reação, feedback também. Vamos ver, né, como vai ser ano que vem, na próxima temporada também. E é isso, deixa aqui nos comentários a vossa opinião. E nos vemos no próximo vídeo, link do canal dele aqui na descrição.